presidente Lula se reuniu ontem com os líderes do Congresso, Davi Alcolumbre do Senado e Hugo Mota da Câmara dos Deputados, e entregou a PEC da Segurança Pública, que é uma das apostas do Planalto para reverter uma de várias crises que o governo enfrenta. À noite, Lula foi até a residência oficial da Câmara dos Deputados, onde participou de um jantar com Mota e outros líderes da Câmara. No encontro, ele pediu ajuda com pautas que são consideradas prioritárias para o governo, como a própria PEC da Segurança e a isenção do imposto de renda. E ele também confirmou que é candidatíssimo em 2026. Fran, a gente então tem visto uma tentativa do presidente Lula de trazer uma agenda positiva em meio a uma série de crises, né? Só nesta semana, por exemplo, nós tivemos a recusa de um deputado em assumir o ministério, que a gente trouxe aqui ontem no Primeira Análise, e a demissão do presidente do INSS por envolvimento em um escândalo de corrupção. Vamos entender então melhor quais são essas crises que o governo Lula enfrenta. Pois é, Dani, e crises essas que estão aí, que atrapalham ainda mais esses planos para o presidente Lula ser candidatíssimo à reeleição em 2026. Lembrando que o plano A dele era não ser candidato, né, à reeleição e justamente tentar aí colocar uma renovação política em prática no PT, principalmente pensando na esquerda, mas a falta de apoio para que outros nomes surjam nesse campo político, como por exemplo para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez com que, querendo ou não, aí, que o Lula se coloque para essa disputa, né? Agora o seguinte, a gente pode pensar pode lembrar que nesses 2 primeiros anos o governo teve muitas dificuldades em relação nessa articulação, nessa negociação com o Congresso Nacional. Mas aqueles 2 primeiros anos o governo se apoia muito numa conversa de que a gente está arrumando a casa, depois que ela foi destruída. O presidente fala muito sobre isso, né, de que nos 2 primeiros anos foi tempo de arrumar e de plantar e que esses 2 últimos vão ser de colher. Só que desde o início do ano, final do ano passado, o governo tem enfrentado muitas dificuldades. A principal delas, que mais preocupa e o que faz com que essa popularidade do presidente, segundo diversas pesquisas, diferentes institutos, né, mostra aí que a popularidade dele e do governo vem caindo de forma acentuada, né? A aprovação ela reduziu muito e muito em função dessa questão econômica. E aí principalmente com a questão do preço dos alimentos, que o governo prevê uma melhora aí em junho deste ano, quando a safra deve voltar ao normal. Por outro lado, também enfrenta as dificuldades com o mercado em relação ao aumento do tamanho da dívida pública. O governo iniciou esse ano tendo uma polêmica muito grande relacionada àquela questão do PIX, né? E agora, fora aí as questões com o próprio Congresso Nacional, né? Ministro caindo por causa de corrupção, ministro caindo por causa de outras polêmicas, né, como por exemplo o Silvio Almeida em relação nos direitos humanos. E agora o que a gente tem é justamente o que você citou e preocupa muito o presidente Lula, porque ontem a Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União, deflagraram uma operação chamada de Sem Desconto, justamente para o quê? Porque entre 2019 e 2024, esse período apurado aí, entidades faziam descontos diretamente no contra-cheque, né, de aposentados e pensionistas. Isso aí deu um montante de mais de 6 bilhões de reais desviados durante esse ano. Então, só que o que mais chamou a atenção ontem foi porque a cúpula do INSS, né, eles foi afastada do cargo, principalmente o presidente, né, dessa cúpula, o Alessandro Stefanuto, que ontem ficou numa situação muito, assim, constrangedora para o presidente Lula, que logo pela manhã ele tinha até mesmo pedido para os auxiliares a demissão do Alessandro, que acabou se confirmando no fim da noite, mas durante coletiva de imprensa, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, disse que a nomeação de Stefanuto era de responsabilidade dele e defendeu. Isso, querendo ou não, causou um mal-estar. Então, o que não falta é crise nesse momento e sufoco, né, com essas pautas no Congresso Nacional. E aí essa reunião, justamente assim, né, essa tentativa do presidente Lula de trazer essas pautas prioritárias vem muito nesse sentido de resolver outras questões que estão diretamente ligadas ali ao bem-estar da
população, que são segurança e economia, que a gente vê também nessas pesquisas de popularidade, que são preocupações muito grandes da população, dos eleitores, que acabam realmente tirando, né, essa popularidade, essa aprovação do governo. E agora o presidente Lula vem com essas tentativas, com projetos como a PEC da segurança e a questão da isenção do imposto de renda para driblar, né, Fran, essas crises que são do país, né, e resolvê-las de forma institucional, mas com um Congresso que está bem rachado. Exato. Desde o ano passado a gente já tem ouvido falar, né, sobre essas duas pautas, né, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, uma promessa na campanha eleitoral de Lula. Tem também a questão de uma taxação para os super ricos, né, que também foi uma promessa. A Haddad está tentando fazer esse texto aí, mas encontra muita dificuldade no Congresso. E agora a PEC da segurança, que, como lá no início você falou, ela foi entregue oficialmente ontem ao Hugo Mota, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado. É porque o governo, ele tem tentado, né? Toda vez que tenta trazer um outro tema, acontece alguma crise. E às vezes nem ligada também diretamente ao governo, né? Então, o que a gente está vendo a questão do PL da anistia, esses julgamentos do Supremo, então o governo sempre acaba ficando em segundo plano com essa pauta positiva. E para 2026, isso é essencial. Ontem, os presidentes da Câmara e do Senado, né, falaram de uma prioridade a essa PEC da segurança. O Hugo Mota até disse que até essa sexta-feira vai enviar esse texto para a Comissão de Constituição e Justiça. Por outro lado, a gente vê a isenção do IR, vai ser um texto que, pelo que tudo indica, vai ser muito modificado pela Câmara e pelo Senado, mas não tem um prazo de quando isso vai ser concluído. Então, são apostas. O presidente tenta fazer esse corpo a corpo com os deputados e senadores. Então, ontem ele se reuniu aí com 16 líderes partidários, com o Hugo Mota na residência oficial da Câmara. Lá, né, ele falou sobre isso de 2026, ele pediu apoio para essas PEC, para a PEC da segurança e para a isenção. Também falou de forma contrária ao PL da anistia, obviamente, mas não fez nenhuma cobrança ali, vocês são da base, mas apoiaram o pedido de requerimento. Mas é justamente essa tentativa para tentar impor, porque isso também é de interesse do próprio Hugo Mota, né, o presidente da Câmara, que tem enfrentado muita pressão em relação ao PL da anistia. Hoje, inclusive, tem uma reunião, né, do Colégio de Líderes para tratar sobre isso especificamente, mas ele também, porque é importante, né, nos 6 primeiros meses ter algo de positivo e bom para mostrar. Mas a gente está no final de abril e, pelo que tudo indica, esse continua sendo um grande desafio. E aí, ao mesmo tempo em que tenta passar essas pautas que são de interesse do governo, né, que tem por objetivo melhorar essa questão da popularidade, o governo também lida com uma questão de oposição, que é justamente a PL da anistia, né, Fran, como você trouxe, e para tentar barrar essa medida de ser votada no Congresso. Tanto porque o presidente acredita que ela não deve passar, quanto porque ela passando mostra, né, ainda mais essa fragilidade na base do governo, que teoricamente é a maioria na Câmara, mas que aí, quando você tem uma pauta que é de interesse do governo que ela não passe, passando, isso gera ainda mais instabilidade, mais incertezas para o governo, né? Exato, Dani. O que a gente vê, o governo é a cada pauta, a cada projeto um sufoco, e não só para projetos que são interesse do governo, né? Muito em função desses outros também que o governo não quer que passe e que precisa dessa articulação. A gente comentava isso ontem, né? Mostrando como os partidos hoje, eles preferem muito mais ter uma representação mais forte na Câmara, no Senado, do que assumir o comando de um ministério, por exemplo, né? Então, o Lula se apoia muito na figura de Davi Alcolumbre no Senado e está tentando fazer com que Mota também... porque o presidente da Câmara também, ele tem vacilado muito nessas questões, né? Ele tem sido muito cobrado sobre o PL da anistia. Ontem, o líder da oposição, Sóstenes Cavalcante, até fez um ultimato. Se caso Mota não colocar esse requerimento de urgência para ser votado na Câmara, o PL vai romper com esse apoio ao Hugo Mota. Então, a gente está falando ali de mais de 90 deputados. E, claro, a força da oposição, se ela
se organizar bem para uma obstrução, para atrapalhar o andamento ali de algumas pautas, ela consegue muita coisa. Então, o Mota tenta justamente se equilibrar no meio disso. E o PL da anistia mostra muito bem essa fragilidade. Se a gente for pensar as mais de 250 assinaturas que esse requerimento de urgência tem, a maioria, isso só foi para frente porque deputados do União Brasil, do Republicanos, do PSD e de outros partidos que compõem essa base, pelo menos uma base no sistema da Câmara, mas ali no dia a dia é outro, foi quem deu esse apoio, né? Então o governo continua passando esse sufoco. E continua cobrando, né, também, Fran. Eu acho que agora com essa PL, o requerimento de urgência para o PL protocolado, os deputados da base têm até uma desculpa, digamos assim, né, uma justificativa para não tirar seus nomes desse requerimento, mas aí o que torna, né, porque essa retirada de nome é mais difícil, ela tem processos mais longos, enfim, e acaba que esses nomes estão públicos, então eles têm ali uma moeda de troca, digamos assim, que foi até o motivo pelo qual o Sóstenes Cavalcante protocolou esse requerimento de urgência, né? Ele queria, na verdade, que o Hugo Mota protocolasse o projeto, mas não aconteceu, então ele teve essa pressa aí de colocar de oficializar, né, esse requerimento de urgência justamente para tirar dos deputados que compõem a base teórica, vamos chamar assim de base teórica do governo Lula, tirar deles a pressão de serem cobrados, né, por assinarem esse PL. E aí agora tem uma questão do Hugo Mota, que é uma coisa que a gente já até falou aqui algumas vezes no Primeira Análise, que é esse jogo duplo que ele vem fazendo, e foi um jogo duplo que ele fez para se eleger, né, e aí ele se coloca publicamente como um presidente que é forte, como um presidente que não vai deixar que as pautas importantes sejam obstruídas, que não vai entrar em polêmica, mas aí acaba que a atitude que ele tem, né, perante essas questões que a Câmara vive hoje, mostra outra coisa, assim, ele acaba se esquivando de assuntos que são sérios, de atitudes que ele precisa tomar para justamente sair bem com todo mundo, é aquela coisa ali tá fazendo a Suíça ali, né, buscando uma neutralidade, mas uma neutralidade que acaba atrapalhando o andamento das coisas na Câmara dos Deputados, tanto para o governo quanto para a oposição, né? E acaba você tendo um presidente que ele é muito ali protegendo, que está se comportando de forma que ele protege os próprios interesses, que ele protege as próprias... fica ali numa segurança, né, Fran, e não se compromete com ninguém, quando, na verdade, o que o cargo exige é isso, né, o comprometimento com, né, as pessoas que o elegeram. E isso não vai render por muito tempo, né? Ontem, até a participar de um evento que a Haddad também estava, outros ministros do governo, o Mota até falou que, se for pensar em prioridade, hoje a prioridade da Câmara seria tratar sobre essa isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, que o PL da anistia não é essa prioridade. Até em função dessa fala que o Sóstenes deu esse ultimato aí. Outra coisa também que faz com que o PL, ele acelere ainda mais essa pressão, que ele fortaleça essa pressão, vamos falar assim, é justamente porque ontem, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi intimado, né, por oficial de justiça na UTI, justamente para esse prazo de dar uma resposta, ou seja, essa ação penal contra Jair Bolsonaro e outros aliados, eles tá caminhando no Supremo normalmente, e uma hora vai ser marcada a data para esse julgamento que pode condená-lo ou não. Então há uma pressa, porque o PL da anistia concede perdão para para os envolvidos dos atos de 8 de janeiro, mas também ali pelo lado ali também vai beneficiar Bolsonaro. Então, uma das tentativas de Hugo Mota e até o que ele pretende levar na reunião de colégio de líderes hoje é justamente isso, tentar achar um meio termo nesse projeto para aquela questão da dosimetria de pena. Então, esse é um dos intuitos realmente. Agora, um ponto importante também, só para a gente lembrar, finalizando, é justamente que, se para o presidente Lula é importante essa pauta positiva pensando nas eleições de 2026, para deputado e para senador, a situação também é a mesma, só que não relacionada somente a essa questão de pauta positiva, mas relacionada ao quê? Ele assinou ali aquele requerimento de urgência, então o nome está público. Então também dele dá
dá uma satisfação para o seu eleitorado e para quem ele quer que vote nele em 2026. E além disso, a gente também tem a questão das emendas parlamentares. A gente falou isso ontem. Deputado e senador tem muito dinheiro na mão hoje, então não depende somente do governo federal. Então isso também deixa a situação de Lula mais complicada aí nesse terceiro ano do terceiro mandato dele à frente da presidência. Ele acaba ficando sem essa moeda de troca, né, que era esse envio de dinheiro e essa ajuda nos interesses eleitorais desses deputados, que agora tem muito mais independência do Poder Executivo. Mas a gente continua, então, acompanhando como vai ser todo esse imbróglio. O presidente Lula voou hoje para Roma para acompanhar o funeral do Papa, e quando ele voltar, a gente vê como fica, né, ficam essas negociações.